dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao Pega Visão, podcast da Blau. Me chamo Eduardo Almeida e sou diretor de cursos e congressos. Hoje, comigo aqui, tem o Thiago Meister, residente de oftalmologia do Hospital de Olhos Paraná. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Du, obrigado pelo convite, obrigado a Blau aí pela oportunidade de estar dividindo um pouquinho da minha trajetória. Ficarei muito feliz aí se puder ajudar alguém com esse bate-papo nosso. Não tenho dúvidas disso. Então vamos lá. Cara, eu queria saber de você, por que medicina? Porque assim, pessoal, o Thiago ele é engenheiro, engenheiro civil, mas depois de atuar inclusive na área, resolveu fazer medicina. Queria entender essa história, como que funciona. Pois é, cara, nos meus 17 anos lá, na hora de decidir, acabei indo para engenharia civil. Meu pai é engenheiro, mas eu já estava dividido na época, eu sempre quis fazer medicina, mas acabei ali no calor, na imaturidade dos 17 anos, escolhendo pela engenharia. No meio da faculdade já pensei em desistir para tentar medicina, mas acabei optando por terminar, por me formar ali. E já trabalhava, então já emendei estágio, já fui efetivado e já segui a vida ali. Trabalhei por Uma coisa cinco levou a anos. outra. É, você nem vê, cara, vai indo, daí um momento está bem, um momento está um pouco, não tanto, daí você começa a pensar. E no meio do caminho, cara, acho que bateu a vocação mesmo, a vontade de criança lá, de fazer alguma coisa que te preenchesse assim, né? Que eu realmente queria. E você tem que gostar, né, cara, do que você faz. Hoje, super realizado aí, eu vejo a importância de você gostar do que você está fazendo, de se acordar todo dia, falar assim, não, pô, tô fazendo uma coisa que eu quero, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu vejo sentido em estar fazendo ali, em ajudar. E é um ofício, né? O trabalho é um ofício. Todo mundo ia gostar de ficar de férias a vida inteira, né? Exatamente. Cara, eu não tenho Então, dúvida que você gosta do que você faz, porque eu vejo com os meus olhos, né? Como você gosta disso quando eu tô lá no hospital também. E já pegando esse gancho do hospital, por que que oftalmo? Da onde surgiu isso? cara, é uma decisão difícil também, porque eu entrei na medicina e outra coisa que é interessante, eu entrei um pouco mais velho, né, na medicina. Uhum. Então eu falo brincando que eu me formei um melhor médico do que eu me formei engenheiro, porque você faz com outra cabeça assim Sim. a faculdade, né? E daí eu já entrei pensando nisso, né? O que que eu vou querer lá na frente. Tinha algumas inspirações na oftalmologia, tinha um primo meu, marido da minha prima. Ele inclusive foi um dos caras que me ajudou a decidir a realmente ir para medicina, assim, me incentivou muito. Então eu já tinha alguns olhos assim para oftalmo. Mas eu entrei com a cabeça bem aberta. No primeiro ano só me dediquei à faculdade ali, daí no segundo que eu comecei a procurar as ligas Uhum. e eu queria fazer alguma coisa com procedimento, com cirurgia. Eu fiz uma liga de otorrino na época, não bateu assim a cirurgia. Nesse meio tempo eu acabei entrando na Liof já lá acho que foi no segundo para o terceiro ano que eu entrei na Liof. Antes disso ainda fiz um estágio na cirurgia geral. Gostei, cara, mas não era uma coisa que eu me via fazendo assim. Onde brilhou os olhos. Eu ia me formar ali com 34 anos, que é o que eu me formei, 33, 34. Não me via fazendo a residência ali. No meio Aham. tempo comecei na Liof, cara, e é o que eu sempre falo, eu me apaixonei não só pela hospital, me apaixonei pelo hospital de olhos ali. Então no segundo, terceiro ano eu já sabia que eu queria fazer residência ali. É, E cara, foi natural assim pra mim. Eu me apaixonei mesmo. É o que você falou, eu amo estar ali, eu gosto de estar ali, gosto de estar fazendo o que eu faço. Então foi uma coisa mais natural, mas assim, foi natural porque eu me expus a várias coisas, né? Ah, Eu sim. sabia que as outras coisas não eram aquilo que eu queria e quando bati no oftalmo, pô, eu gostei muito da clínica, que apesar de falarem que oftalmo não é médico sim, tem muita coisa sistêmica envolvida e relacionada. Tem mesmo. E a cirurgia, cara, é apaixonante, né? Eu acho que assim, é uma especialidade bem resolutiva. Então, cara, foi amor à primeira vista Nossa, com isso. o oftalmo, assim. Então, isso que você falou é muito verdade, né? Essa questão de você não fechar as portas. A gente vê muita gente na oftalmo que tem familiares oftalmologistas e que às vezes faz medicina já pensando na área que quer atuar, né? Mas, pô, acaba que você
faz com que tenha uma pressão muito grande em cima disso. Fora que você não vai estudar com tanto afinco nas outras áreas que você deveria, né? Afinal, primeira coisa, você vai ser um médico, não vai ser um oftalmologista. Por mais que todo mundo brinque, né, que você é oftalmologista, você é um médico oftalmologista, você não é tipo Sim, oftalmologista. Então, né? claro. Então, é muito importante essa boa formação médica. E, e você chegou a pensar em fazer residência em outro lugar, sem ser OHO, ou não? Cara, da mesma forma que eu falei que eu quis conhecer outras especialidades, quando eu entrei na Liof, eu conheci também outros serviços, fiz outros estágios. Eu nunca deixei de participar da Liof, porque eu Não, sempre. você é o dinossauro da Lioff, né? Eu acho que você vai, eu não sei se você Você pode, vai me superar, cara. a gente tá pau a pau aí. Então, nossa, você sempre tava atrelado na liga. Sempre, cara. Desde que eu Muito entrei, eu legal. já. Eu entrei no segundo, terceiro ano já com a meta de ficar direto, de construir meu caminho Sim, ali e criar e aproveitar oportunidades que aparecessem. Mas eu nunca me fechei, assim, no início, principalmente, eu estava conhecendo, fiz estágio em outros serviços aqui da cidade de Curitiba, e fiz estágio no Boss também, em Sorocaba, aquele estágio que tem de uma semana lá, é muito legal, cara. eu fiz isso também, né? É bem Então, legal. assim, são oportunidades e aberturas que você se dá e você consegue até comparar com o que você está vivendo ali, sabe? Uhum. E solidifica até tuas decisões Sim, ou te abre portas para outras coisas que casam mais com o verdade. teu perfil. Tem muito disso também, né, cara? Tem o perfil de cada um. Sim. Então, a gente vai falar ainda de serviços, mas tem gente que acha que se enquadra mais no serviço, tem gente que se enquadra mais no outro. É. E isso foi importante para mim para ter certeza de que eu queria ali Você mesmo. teve que se expor, né? Sim. Às vezes até já voltando para aquele ponto de ter pessoas que têm familiares, às vezes se fecham a um serviço, seja porque tem a família tem o serviço ou porque os familiares fizeram ali e acaba que, pô, talvez você gos- não sei, se desse muito melhor em outro lugar, né? Uhum. Você precisa Sim. se expor. Como também na escolha da especialidade, como em tudo que a gente Exato. já falou até então. Eu decidi oftalmo primeiro excluindo outras áreas Exato, que se tem que ser assim. enquadravam no meu perfil, né? Tem que ser Então, assim. Mas, bom, pessoal, o Thiago vai falar um pouquinho melhor, mas o Hospital de Olhos Paraná ele é uma especialização, tá? Ele vai explicar melhor, mas pelo, pelo mínimo que eu sei, existem três tipos. Vaga residência MEC, vaga CBO e vaga não CBO. O que que você me diz? Cara, você consegue me explicar bem essa diferença? cara, basicamente é separado em residência e especialização, né? Residência é residência MEC. Então são os serviços vinculados ao governo, né? Que vai receber a Bolsa Federal lá, dos R$ 4.000. E a entrada dessas instituições é via prova geral, né? Uhum. Das cinco grandes áreas. Horas, Por né? exemplo, as provas do ENARE, prova da AMP aqui em Curitiba, né? No Ah, Paraná. É, e as especializações são provas específicas dos serviços. Então tem residência MEC e especialização. A especialização, você tem mais uma ramificação em especialização vinculada ao CBO e especialização que não é vinculada ao CBO. A especialização vinculada à CBO, você termina a especialização, que é o caso do Hospital de Olhos Paraná, ali, você termina a especialização e você está apto a fazer a prova de título do Conselho Brasileiro de Oftalmo, no caso, para obter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, né, se não me engano. Quem faz residência MEC conclui a residência e já recebe o RQE, mas não tem o título do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. uhum. Então, assim, o que acontece na prática hoje é que todo mundo que faz residência no HC aqui, por exemplo, eles fazem a prova do CBO também. Virou meio que é necessário, né? Tem fellows, tem vagas de trabalho mesmo depois, que exigem que a pessoa tenha
A A certificação. prova do título aprovada, que a pessoa seja aprovada na prova de título. Então, em termos práticos, assim, não muda, Uhum. né? Porque acaba que todo mundo vai ter que fazer. Se você acontece de não passar na prova de título, por exemplo, você vai, se fizer residência, você já vai ter o RQL. Aham. Mas, se você fizer uma boa residência e estudar bem ali, na prática, o pessoal passa e não muda muito. Aham. Aí, o que muda para vaga de especialização não vinculada ao CBO é que o aluno ali, quando terminar a especialização, ele tem que trabalhar na área, ele tem que comprovar prática na área, se eu não me engano, por mais 3 anos, 2 ou 3 anos, para daí poder fazer a prova do título. Então é isso que muda. O que eu já escutei falar que às vezes você pode até fazer um fellow nesse tempo, né? Porque você está comprovando que Isso. está na área. Mas claro, Uhum. depende de serviço para serviço, né? Aí tem que ver. Exato. O fellow já consideraria aí nesse, nesse tempo de prática na Uhum. oftalmologia, né? Aqui em Curitiba, eu acho que tem de residência MEC, tem o HC, o MOSA, Uhum. Santa Casa, tem Evangélico. também. O evangélico tem as três modalidades. Ah, interessante. Tem Aí, residência, pessoal. tem residência MEC, tem vaga CBO e tem vaga não CBO. Aham. É, Juru o tem. Cajuru tem também. Acho que foi isso. E E o Caron, se não me engano, tem uma vaga MEC também. aí o Carol também. É, acho que são essas seis. Daí agora E também daí. abriu mais uma, né? Oftalmo Curitiba, acho que é. Não Ah, sei. é. Ano que vem vai abrir o oftalmo Curitiba. Não sei se abriu já, Acho que abriu. Eu acho que mas tá, tem agora também. já começaram os R1s. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Especialização tem no evangélico, no Hospital de Olhos. No Caron também tem uma vaga de especialização. E o HC tem uma vaga também que é de especialização. Ah, sim, é verdade. E daí essa vaga de especialização do HC é uma prova diferente também, não é prova MEC. Uhum. É uma prova específica só de oftalmo também. Então, isso já era uma outra coisa que eu queria te perguntar. Todas as especializações são somente de oftalmo ou cada uma faz sua prova da forma que quiser? Cada uma faz o processo da forma que quiser. Sabe se tem alguma forma de uniformizar isso? Não sei É se você sabe. o serviço que vai definir. Ah, tá. No Hospital de Olhos Paraná é uma prova aberta. No Hospital de Clínicas, no HC, a vaga eu acho que é uma prova objetiva. E daí tem uma segunda fase que é entrevista. No Evangélico também a gente tem uma provinha e entrevista. Aqui de Curitiba as especializações são essas. Do Hum. Caron eu não sei como é que funciona, se bem sincero. Mas as provas de especialização, geralmente, se não todas, são temas específicos. Uhum. É só oftalmologia. Não cai as outras 5 grandes áreas lá. E Cai agora. só a maravilhosa oftalmologia. Então, isso deve ser muito bom estudar só para oftalmo. Então, porque pô, assim, é massacrante a quantidade de conteúdo que você tem para estudar para a prova do MEC, né? Não, É bom, cara, e abre até uma é, discussão aqui, porque é difícil, né, cara? Você tá ali no internato e no cursinho, quem estiver fazendo cursinho tem que abrir mão exatamente, de fica alguma coisa. aquele questionamento assim, você quer ser um bom médico, ou você quer fazer bem a prova? Tem esse grande questionamento que muitas pessoas se fazem. Mas outro grande questionamento que são das pessoas que querem fazer prova para MEC, para o MEC e para prova CBO, para especializações. Porque daí você vai ter que estudar tanto para cinco grandes áreas como para oftalmo em si. E já escutei pessoas que tentaram estudar para as duas. É, acaba que das duas pessoas chegou a metade do ano, largaram uma delas porque falaram, não, eu quero isso daqui e eu não consigo conciliar as duas. Não sei se você chegou a estudar para as duas, conhece gente que tentou, como que foi, porque realmente parece ser muito complicado. É, é uma decisão que vai tirar muitas noites de sono de muita gente aí. Porque, assim, o internato, o último ano principalmente, é um ano tenso, né? Porque você Uhum. tá com essa indecisão, às vezes a pessoa nem decidiu ainda o que quer fazer, mas está tendo que estudar ali. E no caso de quem já sabe o que quer, por exemplo, que é o que eu já sabe a especialidade que quer,
também, porque tem várias frentes, daí você fica se questionando se nesse meio tempo você já passou uma semana, 2 semanas, já está atrasado na matéria. É É. tenso. Então, assim, é, eu acho que são coisas diferentes que você tem que separar. Você tem que pensar que está no internato, você tem que se formar médico. É uma opinião super pessoal, assim, né? Tenho certeza que tem gente que discorda e tem gente que concorda. E eu acho hoje bem importante a pessoa fazer os cursinhos de preparatórios, mesmo que não queira fazer. Uhum. Porque eu fiz med curso e med. E estudei bastante, assim, estudei como se estivesse estudando para as provas. Aham. E, em paralelo eu fui estudando oftalmo junto. Só que nem que nem eu comentei, eu tô na Aliof desde o segundo, terceiro ano. Então eu já convivia com um pouco de oftalmo, já via as aulas da Aliof, já assistia as aulas, os Grandhounds eu assistia antes, que o Hospital de Olhos tem, toda quarta-feira. Eu entrava, ficava olhando, então meio que Aham. às vezes nem entendia o que estava sendo dito, mas eu ficava ouvindo Por os termos osmose, você, ali. tipo, já escutei aquilo É, ali. igual você vai aprender um idioma, né? Você É, vai é ouvindo, verdade. ouvindo, 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 quando você vê, você já tá. Algumas coisas ali você já entende, alguma coisa você já fala. Então eu acho que eu ganhei um tempo com isso, sabe? E eu gostava, né? Eu gosto de oftalmo, então não era era gostoso pra mim pegar e Aham. estudar. Pegar um livro, pegar uma doença, alguma coisa e ir atrás e ver. Então eu fui construindo uma base, assim, já pra estudar. É aquela felicidade de quando você está estudando alguma doença sistêmica e você vê alguma manifestação ocular, né? Você, opa, opa. Exato, eu esqueci do que eu tava estudando aqui. É bem isso. Mas. E aí, cara, eu fiz o médio curso no primeiro ano e decidi fazer o médio no segundo também. E daí no segundo eu fiz o MED e eu assinei o Opt Review também. Uhum. Não? Porque eu achei que isso ia me cortar tempo para aprender e fixar os conhecimentos da oftalmo que eu precisaria ali para para prova da especialização do hospital. E foi muito bom, cara, porque nas horas que eu falava, não, agora eu vou estudar oftalmo, eu abri uma aula ali de bases, por exemplo, que eles têm lá, Uhum. e ficava assistindo. Eu acho que no estudo é muito importante você ter variação de estudo passivo, estudo ativo. Porque às vezes você não tá com energia e ímpeto ali para fazer uma questão. Pô, daí você senta e fica assistindo, ouvindo alguma E coisa você assim, chegou a né? fazer uma divisão nisso? Por exemplo, um cronograma. Tais dias eu vou estudar MEC, por mais que você não quisesse, mas como você disse, é importante porque você queria se formar um bom médico. E tais dias eu vou estudar oftalmo. E também, já também, essa outra divisão de estudo passivo e ativo, como que você fazia? Cara, fiz sim. Eu da engenharia aprendi a mexer muito bem em planilha, né? Aham. Então eu acabei criando um cronograma, um método de revisões lá no médio curso. E daí eu apliquei isso para o MED e para oftalmo. Então eu acabei falando, viajando um pouco, falando de MED curso, MED, oftalmo e oft review. Mas então eu fiz o MED curso, fiz o MED, estudei para os dois, para resumir aquele tema Aham. anterior. E percebi que eu sabia que eu queria o hospital de olhos, mas eu tinha medo também de não passar ali, Sim. né? De me dedicar a tudo e não passar. E ao mesmo tempo eu tinha que passar no internato da UP, do positivo aqui, que era muito difícil, cara. E era mesmo, tipo, clínica médica lá não era fácil, cara, era puxado, tinha as provas cada 2 semanas lá. E eu sabia que aquilo ali, fazer o médio curso e o médio, ia me ajudar até para passar. Então, fiz com esse intuito também, o médio curso e o médio. E acho que foi muito bom. Se hoje eu fosse falar para alguém, a pessoa fala, vou fazer especialização. Eu falo, beleza, mas faça o médio curso e o médio. Ou, sei lá, qualquer outro cursinho aí. Qualquer um. Aham. Faça um cursinho porque eles enlatam, não nem enlatam no mau sentido, né? Eles te pontuam, assim, te colocam de uma maneira diferente tudo que você aprendeu nos 4 anos Como ali. se fosse, te passa o que é realmente necessário, né? E ele te coloca de uma forma diferente, assim. Ele te faz pensar que nem médico, principalmente o med. Ele te faz pensar olhando do paciente para chegar no diagnóstico e no tratamento, entende? Uhum. Eu acho que te desenvolve muito, assim. Uhum. É, Aí sim eu fiz um cronograma desde o médio curso. E essa divisão eu fiz mais assim no sexto ano mesmo. Você E lembra como outra decisão que eu tomei. Oi?
Você lembra como que era essa divisão? Cara, era meio no feeling, assim. Aham, Eu tinha feito, acho que no quarto ou quinto ano, eu fiz uma mentoria da Medway, aham. de estudos, assim, para entender as ideias deles, assim, e Hum, ter as minhas próprias, sabe? E me ajudou muito também, porque daí eu criei conceitos de, por exemplo, que eles têm horas líquidas produtivas. Eu tinha um cronômetro, então se eu estava estudando, eu ligava o cronômetro, se eu ia no banheiro, eu pausava o cronômetro. uhum, Daí eu sabia exatamente quanto que eu tinha estudado por dia, assim, sabe? E daí eu colocava lá percentuais, assim, por exemplo, hoje eu estudei 60% as grandes áreas e 40% oftalmo. Daí eu fui balançando, assim. Eu tentava manter sempre 70% geral e 30% oftalmo. uhum. Daí chegou ali agosto, não, julho, agosto do sexto ano, e eu falei, não, agora, cara, é oftalmo e que se você às vezes quer fazer os dois até o final, você vai bater na trave nos dois, porque as Os notas dois, estão acaba não. muito altas. É, As notas estão muito altas, né? Eu não sei como é que tá agora esse ano, mas no meu ano foi um absurdo, cara. Assim, está as muito notas alto. de corte. Então, se você não se dedicar só para aquilo ali, você não vai conseguir. Daí eu abri mão de tudo e passei clínica médica da UP e aí foi só oftalmo. Graças a Deus. Daí era 100%, daí eu esqueci do resto. E em questão de como você estudava, essa questão de metodologia ativa e passiva, fazia muita questão. Eu sei que você pegou o Carla Putz de cabo a rabo, né? Basicamente. Chegou a fazer muita questão, foi mais resumo, aula. Cara, fiz muita questão do Medicurso e Med, Uhum, e como a prova do Hospital de Olhos, que é o que eu queria, era uma prova aberta, estudei muito por livro, estudei o Carla Putz Cabo a Rabo, peguei todos os livros do CBO, e fui criando textos, assim, e textos segregados para eu lembrar de tudo, né? E pegava, por exemplo, retina, eu descrevia toda a anatomia, é, eu fazia uma introdução, aí anatomia, estudava histologia, estudava vascularização, inervação, funções, daí de acordo com cada camada, especificidades, por exemplo, retina, eu sabia que era importante saber tudo que cada célula ali de cada camada faz, uhum, era importante saber descrever as vias ópticas, daí da córnea teria que saber as quatro camadas e as células de cada camada também, o que que faz, quais são as funções, dimensões. Então, para cada estrutura eu criava uma árvore, assim, uma linha de raciocínio. uhum. Isso eu fui fazendo ao longo do quinto e do sexto ano. E daí ali para agosto, setembro é só eu criei meu próprio material e destrinchei ele daí. Eu não quis daí pegar informações novas. Eu falei, é isso que eu Sim. é esse conhecimento aqui que eu vou para a prova e seja o que É Deus que acaba quiser. sendo diferente, né? A gente escuta muito, até aqui no próprio podcast, a galera falando muito de flashcard, questão, mas porque você está se preparando para a prova que você quer fazer, a forma que ela é feita. Se ela é feita objetivo, você tem que fazer dessa forma, né? Sim, mas eu tinha também, essa foi a base do meu estudo, foi esse. Uhum. Então, raciocinar, criar um texto mesmo, né? Que é uma prova aberta, então você tem que saber discorrer sobre aquilo ali. Mas também eu usava os flashcards do cursinho, do Off Review. Então eles tinham lá flashcards. Aí eu gravei muitos textos meus falando. Uhum. Então, às vezes eu ia andar de carro e eu punha um texto lá para ouvir. Daí um dia eu tava cansado, deitava no sofá, esse sofá aqui atrás, e ficava com fone de ouvido, só me ouvindo falar, assim. Genial isso. Eu já fiz, Flashcards. assim, mas assim, eu lembro, mas é muito estranho, né? Mas acho que você tornar isso um hábito te ajuda muito. E é algo que a gente não Muito, tinha escutado ainda aqui no podcast, até muito interessante. Você vê, né, como a gente tem métodos de estudo que a gente pode abordar. muito, cara. E você vai criando, assim, né, cara? Sim. Eu nunca fui muito de post-it, por exemplo. Eu tinha, sei lá, uns 5 6 post-it na minha parede, assim, com algumas coisas-chave que eu achava, assim. Aham. Uns tiros, né? Você dá uns tiros, né? Exatamente. Cara, É uns e chutes, assim. o post-it é muito pessoal. Cara, teve um que me ajudou, viu? Teve um que me ajudou Você lembra o muito. que ele era? Lembro, colírios cicloplégicos e midriáticos. Tinha um post-it com exatamente o que eu precisava saber daquilo. E embaixo que eu estava preparado também para que falava dos colírios anestésicos. Caraca.
Não caiu, caiu cicloplégicos. Essa daí eu lembro que você falou pra mim. É. Aham. Mas por exemplo, eu não, quando eu fiz vestibular, tinha poucos post-its, mas eu fui mais pela onda da galera dos post-its, porque pra mim não serve tanto assim, cada um tem uma forma, né? Eu tenho meus Exato, colados exato. aqui no meu quarto, mas nenhum deles é de estudo. É tipo tudo aleatório, assim. Motivacional. Cara, chega Eu até a tinha os ser. meus motivacionais aqui. Tem É, uns até hoje aqui então, chega da até a minha ser esposa isso. que colava às vezes pra mim e eu deixava, tá aí ainda. É exatamente a mesma coisa aqui. E isso me ajudava, cara. Eu olhava e falava, nossa, Ah, vou voltar a então, por estudar. exemplo, Você eu tá meio tenho viajando ali. frase de livro que eu li que, cara, isso É. daqui eu leio e me remete a outras coisas. É bem interessante isso. Cara, isso é um ponto que eu acho muito importante, assim. Você entender o que funciona pra você. Uhum. Mas assim, objetivamente, não ficar também viajando e, nossa, sonhando, Sim, né? Tem que testar e ver, nossa, isso aqui eu fiz desse jeito, lembrei disso na hora que eu precisava e vou aplicar isso. E ter sim, coragem de pegar e fazer, assim, sabe? exato. Se eu for somar o tanto de vídeo, de áudio que eu gravei, deve ter dado algumas horas que eu gastei ali, né? Uhum. Eu fiz porque pra mim fazia sentido. Não adianta nada você gravar um monte de vídeo e não ouvir depois, né? Exatamente. Ah, isso eu fiz na minha planilha também. Então eu tinha lá, depois que eu passei esse da Softalmo, eu fiz lá retina, tal, tudo que eu tinha que estudar. E assim, leitura do meu texto. Uhum. Quantas vezes, quando que eu tinha feito e quando que eu tinha que ver de novo. Todos eu vi, reli, e eu tinha que saber, eu tinha que escrever, eu escrevia no computador. Eu não gostava de escrever na mão porque eu achava que perdia tempo. Uhum. Eu conseguia fazer o triplo no computador e eu escrevi uma vez na mão, assim, eu acho, cada coisa, assim, para ter noção do tempo. Uhum. E quantas vezes eu tinha escutado já o áudio. Então, eu ouvi todos os meus áudios mais de uma vez, assim. Nossa, e daí quando você ia gravar esse tema, você, por exemplo, digamos, eu estudei o texto base aqui do livro, daí você fazia um resumo teu e você lia esse teu resumo? É isso? Li o meu resumo. Ah, tá. Daí com isso você já O escutava uma áudio do meu versão resumo. resumida e objetiva. Exato. Não, eu Perfeito. estudava o bruto mesmo, tudo. Ah, você gravava o texto do livro. Não, o texto que eu fiz. Ah, tá. Então, já mais objetivo e resumido. Não. Ah, sim, 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 Ah, sim. sim. Exato. É, Eu é. criava eu criei minha base ali, minha Bíblia, vamos dizer assim, e dormia nele. Nossa, muito interessante isso. Isso é um método que eu acho que eu vou até adotar. Vamos ver. Porque tem que testar, tem que experimentar todas as formas de estudo, porque não é fácil, né? Não. Cara, eu ia dormir, tinha estudado, sei lá, acorde, né? Eu ia dormir, fechava o olho e ficava vendo acorde, entendeu? Isso aí é animal, sabe? E, Pô, cara, sei lá, você vai viajando, vai inventando então, coisas. semana passada eu gravei um podcast com o Pedro Mariano e ele chegou a falar a mesma coisa. Pô, eu sonhava com o conteúdo que eu tava estudando. Então, às vezes eu sentia que, olha, eu não tô rendendo, eu tirava uma soneca, eu lembrava de tudo e acordava pronto para estudar mais, porque ele tava lembrando. Então, é legal isso, né? Do Sim. sono. Cara, você faz coisas que nem imaginava que você faria e ajuda muito, assim, sabe? Uhum. E você chegou a. O que que você fazia para, por exemplo, não perder a cabeça enquanto estava estudando? Porque eu estava no internato, chegou a conciliar um estudo do cursinho geral, digamos assim, e também cursinho para oftalmo. O que você chegou a fazer? Cara, tem que ser muito racional Uhum, e de novo, cada um vai ter seu próprio apego, né? Eu sou muito religioso, sempre fui, minha esposa também. Então, cara, eu muito a Deus, que uhum, eu sempre me apeguei, rezava, sempre rezei bastante. É, ter algum hobby, cara, eu acho importante. Você ter um escape. Eu gosto muito de Fórmula 1. É, cara, eu tava cansado, eu abri alguma coisa, ia ler alguma coisa de Fórmula 1. É, eu tenho um simuladorzinho ali, ia jogar um pouquinho. Legal. Então, cara, isso ajuda. Mas assim, você tem que entender que é um escape, né? Não Sim, é exato. um tiquinho do teu tempo ali. Mas você não Pra você chegou a dar uma aplicar revigorada e voltar ali, sabe? aqueles métodos Pomodoro, tal, não sei.
Não, cara, eu sentava a bunda na cadeira e mandava Itália. de dali, velho. E eu tinha que vencer minhas horas líquidas produtivas lá, tentando lembrar quantas horas que eu fazia por semana, cara. Mas variava, assim, de acordo Uma coisa que eu fazia que eu acho que pode ajudar, sim, variava conforme o internato, né? Tem rodízios que você tá super lotado, que você não tem agenda, que você vai estar cansado também. E Uhum. tem rodízios que você tá mais tranquilo. Então você não pode se punir também de achar que você vai render igual nesse tipo de semana. Sim. E isso é uma coisa que vale muito para você manter a tua cabeça também. Se você não rendeu num dia, pô, beleza, você sabe que você tá num processo longo, você sabe que você tá se dedicando e naquele dia ali não deu certo. É. Acorda no outro dia e faz render, É tipo se no der. tênis, né? Que você também joga. Você, cara, perdeu um ponto, mas Exato, você tem que você tem que começa voltar. outro ali. Sim. Nas cirurgias vai ser assim lá na frente. Pô, aconteceu um imprevisto, uma complicação, tem mais tantos pacientes na Sim. fila lá te esperando e eles não têm nada a ver com isso. Exatamente. Então você tem que estar com a cabeça boa. Então é isso, cara, não se punir, se respeitar também, saber a hora de descansar, saber a hora de mandar bala e saber que são 2 anos. Eu lembro que eu escutei isso na média, cara. Os caras falaram assim, são 2 anos desequilibrados. Não acho que vai ser 2 anos equilibrados, tá fazendo alguma coisa errada. É Então você verdade. tem que entender que essa entrega, é uma entrega, né? É uma Uhum. entrega. É, não dá pra pensar que é, tudo são flores, né? Não. Mas então, assim, em resumo do que você me perguntou, cara, eu acho importante ter um hobby, uma coisa que você consiga se desligar, desconectar. Quem é religioso reza que ajuda. Reza pra ter energia, pra ter saúde, pra ter, Exato. né? Não dá pra rezar por. Você pode até rezar É, pela. Mas é. Tem que enfim, ter força pra você chegar lá, né? isso. E se entender, assim, entender que você tem um objetivo, esse objetivo tem que te alimentar, né? Uhum. E você tem que ir dosando ali, se sentindo e se percebendo. Isso, é, até você pode fazer E minha planilhas. mulher, né, cara? Eu não posso deixar de falar da minha esposa, Ah, isso Giovana, não tem que dúvida. essa foi a principal amuleto meu aqui Aham. na, O apoio na- que deve dar o suporte emocional, né? de me manter na hora que você pensa em dar uma Aham. surtada aí, ela Ah, segurava a barra. puta, muito bom isso. Mas é, isso comprova aquele fato Família. que não adianta, perfeito. Não, não adianta você fazer planilhas e planilhas e bom, fazer, vou fazer isso, que a gente é humano, né? As coisas fogem do nosso controle. Então, por mais Exato, cara. que você tente ser o máximo racional nesses 2 anos desequilibrados, você tem que se, se perdoar, né? As coisas Sim. vão fugir do controle e você, pô, tá bom, bora de novo. Acho que todo mundo deve saber que você foi tenista. É tenista, né, cara? É, eu fui, não é Um todo cara mundo, não, tá? profissional de tênis, pontuou na ATP. É, cheguei a jogar num nível Pô, legalzinho. Então, então ninguém melhor do que o Dr. e Eduardo aí eu trago muito pra disso. falar sobre superação Exato. Eu e trago muito do concentração. tênis para a medicina também, nos meus desafios que eu tenho até então. Igual você trouxe as suas planilhas da engenharia para medicina, que, pô, eu achei isso sensacional. Normalmente as pessoas fazem baseadas em alguma plataforma que já é feita, né? Você criou a tua, digamos assim, que não é fácil. Pô, mexer em planilha, pelo menos eu aprendi a mexer ano passado e mesmo assim eu não sei ficar fazendo as formulações e tal, que é difícil. Então, É, é. as coisas acontecem por um, por um, como assim, um porquê, né? Uhum. Se não fosse as tuas planilhas, ou a tua engenharia que você aprendeu a fazer as planilhas, você não teria a organização que você teve, Sim, exato. entendeu? Exatamente. Você Isso vai é, percebendo algumas coisas vão acontecendo, né? o fluxo das coisas é bizarro, não tem resposta. Sim. Uma coisa que eu lembrei que eu tava falando, que daí eu entrei nessa linha da motivacional assim, que cada semana é de um jeito lá no internato. E eu toda semana eu pegava no domingo, sei lá, segunda, domingo, também pegava na planilha, mas pode fazer no papel, o que quiser. E fazia assim, manhã, tarde, noite. Pra você ver, assim, ó, nessa semana
eu vou estar aqui, 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 aqui. Tive essas aulas do MED Uhum. curso, quero ver esses temas aqui do oftalmo. Vou fazer isso nesse dia, 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 isso nesse dia. Então eu já sabia o que que eu precisava de fazer de aula, de questão, de revisão, de texto, de áudio. E tentava seguir aquilo no dia. E Ah, isso é. dava o máximo para conseguir fazer aquilo. E se não dava, reprogramava, É. colocava na outra semana. Eu comecei a anotar as coisas que eu tenho que fazer, porque senão você começa a se Tem que perder. ter, cara. E eu também eu uso agenda. Tudo que eu faço eu tenho na minha agenda. Tem que ter. E isso é uma coisa fundamental, assim, porque, querendo ou não, para você se planejar e para você saber o que você tem que fazer em cada dia, você gasta neurônio, você gasta Sim, cabeça, você gasta energia. E quanto menos você gastar com isso e poder gastar só no verdade. estudo, melhor. Uhum. Isso é fundamental, assim. Planejamento de estudos é fundamental. E agora, mudando um pouquinho de assunto, consegue me falar como que é o serviço do HO pro pessoal? Como que é, por exemplo, às vezes tem residências que são mais acadêmicas, outras são mais pesadas em questão de volume. O que que você nos diz? Cara, cada serviço tem uma personalidade, né? Acho que dá pra dizer assim. Aham. Que nem a gente disse que você se enquadra em. Você tem que achar o serviço que você se enquadre, fala muito disso, assim, sabe? Uhum. Cada serviço tem uma veia acadêmica, uma veia cirúrgica. Então, tem várias personalidades, cada serviço. E isso eu fui percebendo também ao longo do tempo. E eu gostei muito do Hospital de Olhos, porque o grande ponto ali, eu acho que é o ponto do volume cirúrgico, né? É um dos Uhum. maiores volumes cirúrgicos que a gente tem. Então, isso me atrai bastante. Mas também com um grande volume cirúrgico vem um grande volume de atendimento. Sim. Então, é um serviço que tem um fluxo alto de atendimento. E eu acho, na minha concepção, isso é ótimo, porque você vê coisas raras que você não veria num serviço com menor volume de atendimento e vê essas coisas várias vezes. E acho que você Uhum. aprende na prática, atendendo, vendo, discutindo com o teu chefe, com o teu preceptor, qual que é aquela conduta. Aí você põe na tua própria agenda. Ali no hospital você tem abertura, acho que na USP tem isso também, que você pega um paciente para você, Ah, sim. É a né? USP tem, pelo que eles falam. É, e eu faço isso e outros residentes também fazem isso, sabe? A gente tem nossa própria agenda. Então tem paciente que eu vejo desde o R1, né? Peço para ele retornar na minha agenda, peço os exames que eu quero ver e você consegue fazer uma longitudinalidade do cuidado ali com esse Aham. paciente. Até o paciente que você opera e acaba ficando amigo ali no pós-operatório, você Bem interessante isso. acaba pedindo para ele voltar na tua agenda, é muito legal assim, cara. Então eu acho que é um serviço que te dá estrutura de ponta. Claro que Uhum. eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Ah, claro, mas é o que você Mas quiser. estrutura de ponta, volume de atendimento, volume cirúrgico, exames, aparelhos, centro cirúrgico, Uhum. te dá um potencial de crescimento absurdo, sabe? Uhum. E tem outros serviços que vão focar mais numa parte acadêmica, por exemplo, com menor volume de atendimento, menor volume cirúrgico, e daí às vezes você acaba podendo estender um pouco mais a discussão de um caso específico, em cima dele ali. Nosso fluxo pode ser diferente de alguns em relação a exames. Então, você tem paciente que faz o exame na hora. Esses fluxos de atendimento são um pouco diferentes. Eu passei no Boss, achei Uhum. bem parecido. Porque lá tinha os ambulatórios de catarata, ambulatório de retina, ambulatório de córnea, ambulatório de transplante. E daí eles têm os biombos lá, né? Aham. Algumas salas. E o fundo da sala é livre, né? Então Aham. cada um atende a sua agenda. No final do dia chega o preceptor, discute os casos. E o pessoal que está lá no PA, no pronto atendimento, às vezes entra nos consultórios ali para discutir com o chefe alguma conduta. Então, eu acho muito parecido com o que a gente faz ali no hospital, sabe? Claro, guardadas proporções e guardadas mudanças arquitetônicas ali do ambulatório, eu acho que o fluxo é muito parecido. Mas é até parecido, né? Porque todas se conectam. Às vezes difere que tem uma parede de drywall ali no meio, mas tem Sim, um corredorzinho ali. exato.
exato. Então, eu não vivenciei assim muito a residência de outras que não o Boss e o Hospital de Olhos. Então, foram duas que eu achei fantásticas, assim, dois serviços fantásticos. E fiquei aqui, cara, escolhi ficar aqui. É que você já sabia, né? Tinha. É, que mais entre residências? Eu acho que é mais isso, assim, cara. A pessoa tem que entender. Por isso que é importante conhecer vários e você Sim. depois ter certeza do que você procurou. O que eu fiz? Eu lia muito também, lia na própria Medway lá. Eles têm um quadro que pegam um R1, um R2, um R3 de cada serviço de São Paulo que eles tinham lá, que falavam como que era o serviço. E eu li aquilo, imaginava como é que era, comparava com os que eu já tinha visitado Uhum. e fazia minha própria comparação. Interessante isso. Se vocês fizerem isso e procurarem, eu não sei de outros, eu lembro que a Medway faz, deve ter ainda no site deles lá. Aham. Vocês conseguem entender como é que é o dia a dia daquela especialidade. Além de decidir aonde você vai fazer, quem está em dúvida se é oftalmo, Claro. e eu acho que eles devem fazer isso em outras especialidades também. Ah, é bom isso porque tem muitas pessoas que estão no mesmo momento que você passou, né? Então, Sim, aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer. Bom saber que existem essas plataformas, independente do cursinho. Normalmente os cursinhos andam juntos, né? Então, sim. se um tem, provavelmente outro tenha. Mas eu não conheço. Mas bem Mas legal. os que eu lembro eram esses, cara. Eu sei que a USP tem essa questão. E tem coisas diferentes, por exemplo, no R1 a gente opera pterígio, bastante, mas não faz bloqueio anestésico, peribulbar ou retrobulbar, como o R1 da USP faz, Aham. né? Então o R1 da USP, eu sei que eles fazem bloqueio anestésico para o R2 que vai operar FACO, se eu não me engano, ou FEC. Mas no HO a gente faz o pterígio no primeiro ano, cirurgia plástica, a gente faz também, exérese de cisto palpebral, tumor palpebral, condiloma, ah, e fazemos crosslinking também no primeiro ano. Uhum. Se não me engano, são essas: crosslinking, cirurgia plástica e o pterígio. E no centro cirúrgico agora temos simulador também de catarata, que a gente vai começar com o R1 agora, da metade do ano para frente, fazendo passos ali já da cirurgia de Ah, catarata no legal. Não simulador, sabia disso. para que no R2 já comece na Alguns cirurgia de passos na catarata. frente, né? É. E daí no R2 a gente faz cirurgia de catarata rotina, FACO, né? FACO, Sim. emulsificação rotina. Então são casos mais lisos. E no R3 já começa a aprender catarata não rotina, né? Catarata branca, catarata em paciente usuário de doxazosina, amitriptilina, que predispõe a íris flácida, Uhum. né? Você aprende a passar gancho, pegar casos mais difíceis assim, além dos casos rotineiros também, né? Aham. E a gente passa também no centro cirúrgico ao longo dos anos de De outras especialidades. oculoplástica, estrabismo, outras especialidades também. Acaba que você lembra um pouquinho do teu conhecimento que você teve lá nos Greyhounds, de você ter um conhecimento de osmose, mas aí já é um pouquinho mais visual. Exato, exato. Mas você aprende, você entra nas cirurgias também. Ali, Ah, legal, legal. entra. Bom, Tiagão, cara, eu só queria te agradecer por estar aqui, por se disponibilizar, né? Bater esse papo. Acho que ajudou muitas pessoas aí que estavam com dúvidas de como estudar, né? Até também, pô, a gente deu um bom pep talk aqui pra galera, pra galera ter uma motivação extra. E agradecer mesmo pra você. Cara, eu que agradeço, além de tudo, ser um grande amigo meu, né? Com certeza. Então, é um prazer enorme aqui estar conversando com você. Tô me sentindo em casa. É bem isso, né? A gente tá batendo papo a se deixar. Exato. A gente já conversou muita coisa desse podcast assim que. Ao longo Exato, da nossa amizade aí. Cara, eu agradeço muito, parabenizo vocês da Blau aí. Sabage, grande amigo meu também, sim. mentor aí da Blau. Admiro muito o trabalho que vocês fazem, o alcance que vocês têm e a preocupação de ir atrás e disponibilizar isso aí para quem tá fazendo. Como eu li muitas coisas e ouvi muitas coisas que me ajudaram a tomar minhas decisões, eu acho que isso também vem exatamente nesse sentido. Você cria mais material e disponibiliza mais oportunidades para as Com certeza. pessoas poderem usufruir disso também da melhor forma. Mas obrigado, Muito então. obrigado aí também.
Valeu, hein? Feito? Valeu, Um gente. abraço. Qualquer coisa aí, tô disponível também no A gente vai Instagram. deixar o Instagram do Thiago na descrição para quem quiser entrar em contato, tá bom? Mandem, tirem todas as dúvidas que tiverem. Quem ficar com algum questionamento aí, pode mandar lá que a gente conversa. Vai ser um prazer. Perfeito. Valeu. Grande abraço, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Abraço.